A noite caía lenta, como se o próprio tempo tivesse decidido pesar ainda mais sobre aquela casa. O relógio antigo da sala, com seu pêndulo enferrujado, fazia o tic-tac ecoar alto demais para um lar que antes transbordava vida. Cada batida parecia cutucar a memória de Joaquim, sentado em sua poltrona gasta, olhando fixamente para a porta de entrada. Era como se esperasse que a qualquer instante a maçaneta girasse e um rosto conhecido surgisse, iluminando de novo aquele espaço com alegria. Mas a porta permanecia imóvel, e o único som que vinha de fora era o vento arrastando folhas secas pelo quintal. Lourdes, sua esposa, de 74 anos, ajeitava a mesa da cozinha. Pôs 4 pratos cuidadosamente, como fazia desde sempre. Era um ritual que já não fazia sentido, mas que ela se recusava a abandonar. 2 daqueles pratos estavam sempre vazios, e ainda assim ela os colocava. Talvez fosse sua forma de manter viva a esperança de que, em algum momento, os filhos Marcos e Daniela voltariam para casa sem avisar, trazendo sorrisos, histórias e aquele barulho bom que só a família reunida consegue criar. Mas a realidade teimava em ser outra. Enquanto ajeitava os talheres, Lourdes suspirou. Havia aprendido a sorrir mesmo sem vontade, a cantarolar baixinho para esconder o vazio, mas por dentro carregava o peso de uma espera que nunca terminava. A cada dia sem notícia, a cada telefonema que não vinha, a cada aniversário que passava sem visita, a chama da esperança se enfraquecia. Ainda assim, algo dentro dela se negava a apagar. Do lado de fora, a lua subia no céu, testemunha silenciosa de mais uma noite de ausência. Joaquim ajeitou os óculos no rosto, seus olhos cansados marejados. Ele tinha o semblante de um homem que um dia foi forte, que carregou sacos de cimento nas costas, que levantou paredes com as próprias mãos para dar um lar digno à família. Agora, tudo o que conseguia erguer eram lembranças. No canto da sala, uma moldura antiga trazia uma fotografia da família reunida. Joaquim não conseguia desviar os olhos dela. Naquele retrato, Marcos estava com 10 anos e Daniela com 7. Sorridentes, abraçados aos pais, como se o mundo inteiro coubesse naquele abraço. Era difícil acreditar que aquelas crianças haviam crescido e se distanciado tanto. Lourdes percebeu o olhar fixo do marido e se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dele. Joaquim, você ainda acha que eles vêm hoje? Perguntou com a voz suave, quase como se não quisesse quebrar o silêncio. Ele demorou a responder. Respirou fundo, ajeitou-se na poltrona e disse com um fio de voz: Eu espero, Lourdes. Sempre espero. Essas palavras, tão simples, traziam um peso imenso. Não era apenas uma espera física, era uma espera emocional. Era o clamor de quem deu tudo, de quem acreditou que o amor dos filhos seria suficiente para preencher a velhice de cuidado e companhia. Mas o que restava era uma casa grande demais para apenas 2 corações cansados. O cheiro do arroz que Lourdes mantinha no fogo enchia o ar. Era quase irônico, cozinhar para 4, sabendo que apenas 2 sentariam à mesa. Mas o hábito era mais forte que a razão. Enquanto mexia na panela, ela sussurrou para si mesma como se falasse com alguém que não estava ali. Se um dia eles voltarem, vão encontrar a comida quente como sempre. A frase ficou suspensa no ar, como um eco de promessa e dor. O relógio marcou 8 horas. Lourdes arrumou o cabelo, como se ainda houvesse chance de receber visitas. Joaquim ajeitou a camisa, endireitou-se na poltrona, numa tentativa quase infantil de parecer disposto. Mas a noite avançava, e a cada minuto sem batidas na porta, a esperança se transformava em mais uma ferida invisível. E é nesse momento que você, que escuta essa história, se vê diante da pergunta que não quer calar. Como é possível que 2 pais que deram absolutamente tudo cheguem ao fim da vida mergulhados em solidão? O que aconteceu no caminho para que o amor, antes tão prometido, fosse substituído por indiferença? A resposta: você só vai descobrir se continuar ouvindo. Antes que o abandono se tornasse a realidade de Joaquim e Lourdes,
Houve um tempo em que suas vidas foram sinônimo de luta, suor e entrega. Não havia feriado, não havia descanso. Havia apenas a certeza de que cada esforço valeria a pena, porque não trabalhavam por eles mesmos. Trabalhavam pelos filhos. Joaquim acordava todos os dias antes do sol nascer. O corpo, ainda jovem, suportava o peso de sacos de cimento, de pedras, de tijolos. Era pedreiro desde menino. Aprendeu a colocar a mão na massa com o pai, mas foi além. Aceitou as obras mais pesadas, enfrentou o sol escaldante e as costas queimadas, porque queria dar a Marcos e Daniela algo que ele nunca teve: a chance de estudar. Para ele, não havia maior orgulho do que imaginar os filhos vestindo uma beca, recebendo um diploma. Enquanto Joaquim se gastava nas construções, Lourdes não ficava atrás. Com um avental sempre amarrado à cintura, passava as manhãs lavando roupas para famílias vizinhas. O cheiro de sabão em barra e água fria ressecava suas mãos, mas ela nunca reclamava. À tarde, depois de estender lençóis brancos no varal, corria para a cozinha e preparava bolos doces e salgados que vendia na rua, carregando uma cesta pesada. Com cada moeda arrecadada, ela sonhava mais alto. À noite, quando finalmente se encontravam exaustos, dividiam um prato simples de comida e um olhar de cumplicidade. Não havia luxo, mas havia amor. E havia um propósito maior que os mantinha firmes: dar aos filhos tudo aquilo que a vida lhes havia negado. Marcos e Daniela cresciam vendo os pais se sacrificarem, mas ainda eram pequenos demais para compreender o peso real daqueles gestos. Joaquim, mesmo com o corpo cansado, ainda arrumava tempo para brincar de carrinho com o filho, correndo pelo chão de cimento bruto. Lourdes, mesmo exausta, sentava-se ao lado da filha e ensinava-lhe as primeiras letras, usando um caderno velho, porque acreditava que educação era a chave para a liberdade. Quantas vezes Joaquim deixou de comprar um remédio para ele mesmo, só para pagar a mensalidade do cursinho de Marcos? Quantas vezes Lourdes abriu mão de um vestido novo para comprar um livro que Daniela tanto queria? Eles mesmos não contavam, não porque esquecessem, mas porque para eles o sacrifício era natural. Era o que pais faziam. Havia dias em que o dinheiro não dava. A mesa era simples: arroz, feijão e, às vezes, apenas farinha. Mas Joaquim e Lourdes inventavam histórias para os filhos, dizendo que era uma noite especial, que comer daquele jeito fazia parte de uma brincadeira. E Marcos e Daniela riam, acreditando. A fome dos pais era escondida no silêncio, porque ver os filhos de barriga cheia era mais importante do que qualquer necessidade deles. Foi assim, tijolo por tijolo, roupa lavada por roupa lavada, que Joaquim e Lourdes construíram não apenas uma casa, mas um futuro. Eles acreditavam que cada gota de suor seria lembrada, que cada renúncia se transformaria em gratidão. Mas a vida, com sua ironia cruel, nem sempre recompensa quem mais dá. E é justamente nesse contraste que o coração se aperta. Como dois pais que dedicaram cada segundo da juventude para os filhos terminariam encarando a velhice em solidão. Essa resposta você ainda não tem, mas vai querer ouvir até o fim. Na simplicidade daquela casa, havia momentos que pareciam eternos. Joaquim voltava das obras exausto, as mãos calejadas de tanto cimento e cal. Mas bastava ouvir o barulho dos passinhos correndo pela sala para que todo o cansaço se desfizesse. Marcos vinha primeiro, trazendo um desenho torto de uma casa, orgulhoso. E logo atrás vinha Daniela com uma boneca nos braços, sempre sorridente, sempre chamando pelo pai. Lourdes, ainda com o avental molhado de sabão, olhava a cena e seu coração se enchia. Ela sabia que, apesar da dureza da vida, havia uma riqueza que nenhum dinheiro comprava: o amor inocente dos filhos. Certa noite, após o jantar simples de arroz, feijão e ovo, as crianças se reuniram ao redor dos pais. Marcos, com seus olhos grandes e curiosos, perguntou: "Papai, a gente vai ficar grande um dia, né?" Joaquim riu e respondeu, acariciando a cabeça do menino: "Vai sim, meu filho. Vai ficar grande, forte, vai estudar.
e vai ter uma vida muito melhor do que a minha. Daniela, abraçada à mãe, completou com a voz doce: e quando vocês ficarem velhinhos, a gente vai cuidar de vocês, tá? Igual vocês cuidam da gente. Lourdes sentiu os olhos marejarem. Não era apenas uma fala infantil. Era uma promessa que soava como música em seu coração. Joaquim, emocionado, segurou as mãos dos dois e disse: se vocês fizerem isso, já será a maior recompensa da nossa vida. Naquela noite, enquanto todos se preparavam para dormir, Lourdes cochichou para o marido: viu só? Eles nunca vão nos deixar sozinhos. E Joaquim respondeu com a convicção de quem acreditava: claro que não. O amor que estamos plantando vai florescer para sempre. O tempo, porém, tem formas estranhas de provar a pureza das palavras ditas na infância. Promessas de criança são sementes frágeis. Algumas florescem, outras secam antes mesmo de tocar a terra. Nos aniversários, Marcos e Daniela faziam desenhos para os pais coloridos de esperança. Escreviam frases como: papai e mamãe, vocês são os melhores do mundo. Nunca vou sair de perto de vocês. Joaquim guardava cada papel, dobrado com cuidado, dentro de uma caixa de sapatos. Para ele, aquelas promessas eram documentos eternos, provas de que sua velhice seria cercada de carinho. Lourdes também colecionava lembranças. A primeira vez que Daniela fez um bolo de aniversário improvisado para ela, com apenas um biscoito e uma vela torta. O dia em que Marcos prometeu: mãe, quando eu tiver muito dinheiro, você nunca mais vai precisar trabalhar. Cada gesto era um pedaço de esperança guardado como tesouro. Mas a vida impiedosa transformaria aquelas promessas em perguntas dolorosas. Porque o tempo passa, os filhos crescem, e nem sempre as palavras ditas com o coração puro da infância sobrevivem ao peso do mundo adulto. E é aí que você, que escuta essa história, precisa se perguntar: o que acontece quando as promessas mais doces da infância se chocam contra as exigências frias da vida adulta? A resposta, ainda distante, espera nos próximos capítulos. Mas uma coisa é certa: essa família estava prestes a descobrir que nem todo amor inocente resiste ao esquecimento. O tempo, sempre implacável, parecia correr mais rápido quando os filhos eram o centro da vida. Marcos cresceu, mostrando habilidade com números e raciocínio lógico. Desde cedo, gostava de anotar as despesas da casa em um caderno velho, imitando o pai. Já Daniela, com sua doçura natural, cuidava dos vizinhos mais velhos e brincava de enfermeira com as bonecas, enrolando-as em pedaços de pano como se fossem ataduras. Joaquim e Lourdes observavam com orgulho silencioso. Cada traço de talento dos filhos era um combustível a mais para seguirem trabalhando sem descanso. Quando Marcos anunciou que queria fazer faculdade de administração, Joaquim engoliu em seco. O custo seria alto, mas ele respondeu sem hesitar: se é isso que você quer, filho, nós vamos dar um jeito. Daniela, por sua vez, revelou o desejo de se tornar enfermeira. Lourdes chorou ao ouvir. Era como se o instinto de cuidado que sempre guiou sua filha tivesse finalmente encontrado um nome e uma direção. Vieram então os anos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais cheios de esperança. Joaquim aceitava obras distantes, voltava para casa apenas nos finais de semana, com o corpo exausto e as mãos ainda marcadas pelo cimento. Lourdes se multiplicava em 2, em 3. Lavava roupas de madrugada, cozinhava para fora e ainda arrumava tempo para cuidar da casa e acompanhar os filhos em cada tarefa escolar. Quantas vezes eles deixaram de pagar a conta de luz para não atrasar a mensalidade da faculdade? Quantas vezes dividiram um único prato de comida, inventando desculpas para que os filhos comessem primeiro? Mas nada disso parecia sacrifício para eles. Aos olhos de Joaquim e Lourdes, aquilo era investimento. E o dia chegou. Primeiro foi Marcos. A beca azul marinho cobria seus ombros, e o diploma nas mãos parecia brilhar mais do que o próprio sol daquela manhã. Joaquim, sentado na plateia, chorava sem vergonha.
enxugando as lágrimas com o dorso da mão calejada. Lourdes não parava de sorrir, repetindo baixinho: "Ele conseguiu. Meu Deus, ele conseguiu." Pouco tempo depois foi a vez de Daniela. Lá estava ela, vestida de branco, jurando cuidar da vida e da saúde das pessoas. Lourdes, que havia sonhado tanto em ver a filha formada, abraçou-a com tanta força que parecia querer eternizar aquele momento. Joaquim, orgulhoso, disse a todos que encontrava: "Minha filha é enfermeira. Minha filha vai salvar vidas." Naquele instante, tudo fez sentido. As noites em claro, as renúncias, o suor, as dores do corpo, cada lágrima escondida. Tudo parecia justificado. Era como se o futuro estivesse garantido. Na volta para casa, Lourdes disse emocionada: "Agora eles vão ter a vida que nós nunca tivemos. E quando a gente não puder mais, eles vão estar aqui por nós." Joaquim apenas assentiu, olhando pela janela do ônibus, sonhando com uma velhice tranquila, cercada de filhos e netos. Mas o que eles não sabiam é que a vida às vezes escreve roteiros bem diferentes daqueles que imaginamos. Porque os sonhos conquistados pelos filhos, em vez de aproximar, poderiam se tornar justamente o início da distância. E você, que ouve esta história, precisa refletir: será que todo sacrifício, todo amor, toda entrega, realmente voltam em forma de gratidão? Ou o destino pode ser cruel até mesmo com quem mais merece cuidado? Depois das formaturas, a vida de Marcos e Daniela tomou rumos diferentes, mas ambos pareciam promissores. Marcos logo conseguiu um emprego em uma empresa de médio porte, com potencial de crescimento. Ele usava roupas sociais, gravata bem ajustada e carregava uma pasta preta que parecia pesar mais orgulho do que documentos. Cada vez que Joaquim o via sair para o trabalho, sentia o peito inflar de felicidade. Afinal, aquele menino que um dia correu descalço pelo quintal agora era um homem feito, caminhando para o sucesso. Daniela, por outro lado, começou a trabalhar em um hospital público. A rotina era puxada, plantões longos, noites sem dormir. Lourdes, mesmo preocupada, sorria orgulhosa. "Minha filha ajuda a salvar vidas. Minha filha é luz para os outros." No início, os filhos ainda apareciam nos finais de semana. Marcos trazia algumas compras, Daniela ajudava a arrumar a casa, iam juntos à mesa. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Primeiro foram os telefonemas que diminuíram. Depois, as visitas ficaram cada vez mais espaçadas. "Mãe, essa semana não vai dar." Surgiu um projeto novo lá no trabalho. "Pai, desculpa. Vou estar de plantão no sábado. Prometo que na próxima semana eu passo aí." No começo, Joaquim e Lourdes aceitavam as desculpas com compreensão. Afinal, sabiam o quanto a vida adulta podia ser exigente. "É fase", diziam um para o outro. "Eles só estão se adaptando." Mas a fase não passou. O telefone, que antes tocava quase todos os dias, começou a passar semanas em silêncio. Quando finalmente vinha uma ligação, era rápida, apressada, quase protocolar. O "Oi, mãe" já soava distante, e o "Como você está, pai?" vinha sem tempo para ouvir a resposta. Aos poucos, Joaquim foi percebendo que a casa já não estava no caminho dos filhos. Eles não vinham mais por acaso, não apareciam de surpresa. Quando vinham, era sempre calculado, quase como se fosse uma obrigação marcada na agenda. E o que mais doía não era a ausência física, mas a sensação de que estavam se tornando invisíveis. Lourdes, sempre mais esperançosa, tentava justificar. "É a vida, Joaquim. Eles estão construindo os sonhos deles. É normal." Mas no fundo, até ela sabia que algo estava se perdendo. Os abraços já não tinham a mesma intensidade. As palavras já não carregavam a mesma ternura. Joaquim, calado, passava a maior parte das tardes sentado na varanda, olhando a rua. Cada carro que passava despertava nele uma expectativa silenciosa. Será que são eles? Mas os carros seguiam, e a porta permanecia fechada. Aos domingos, Lourdes ainda cozinhava como se fosse receber visitas. Preparava a macarronada que os filhos adoravam,
Colocava a mesa com os pratos favoritos. Mas no final da tarde, os pratos ficavam intocados e a comida esfriava sozinha sobre a mesa. Eles ligaram? Perguntava Joaquim. Disseram que não podem vir hoje, respondia Lourdes forçando um sorriso. Foi nesse ponto que a esperança começou a se misturar com a dor, porque o abandono raramente chega de repente. Ele vem em pequenas doses, em silêncios prolongados, em desculpas que se repetem até virarem rotina. E você que escuta essa história precisa refletir. Como é possível que quem recebeu tudo, quem cresceu sustentado pelo amor e pelo sacrifício dos pais, encontre tantas razões para esquecer justamente aqueles que mais importam? Essa resposta, ainda amarga, só começa a ser revelada nos próximos capítulos. E talvez não seja fácil de ouvir. Aos poucos, a casa que antes transbordava vida foi se tornando um templo do silêncio. Era estranho como as paredes, outrora cúmplices de tantas risadas, agora ecoavam apenas os sons mais triviais. O ranger das portas, o barulho do vento passando pelas frestas, o canto distante de um sabiá no quintal. Lourdes, sempre acostumada com a agitação de Marcos e Daniela correndo pelo corredor, agora caminhava devagar pelos cômodos, como quem procura lembranças em cada canto. Tocava os móveis com delicadeza, ajeitava fotografias antigas e conversava com as plantas como se fossem confidentes. Vocês pelo menos me escutam, dizia, enquanto borrifava água nas folhas verdes que pareciam lhe responder com silêncio compassivo. Joaquim, por sua vez, refugiava-se na varanda. Passava longos períodos sentado em sua cadeira de balanço, olhando fixamente para a rua. A cada carro que dobrava da esquina, ele se ajeitava, erguia um pouco o corpo, como se esperasse reconhecer uma das placas. Mas os carros passavam sem parar. As esperanças iam embora junto com eles. À noite, a televisão ligada preenchia a sala com vozes estranhas. Era a forma que Joaquim encontrava de enganar o vazio. Ele assistia a programas que nem entendia direito, mas o simples fato de ouvir alguém falar já lhe trazia uma sensação de companhia. Lourdes, deitada no sofá, fingia prestar atenção, mas seus olhos estavam sempre marejados, fixos na porta que permanecia fechada. Aos domingos, a rotina era ainda mais dolorosa. Lourdes preparava a mesa como se esperasse uma festa. Cozinhava a macarronada que os filhos amavam, fritava bolinhos de carne, colocava o suco de laranja fresco nas jarras. O cheiro espalhava-se pela casa, trazendo de volta lembranças de tempos felizes. Ela arrumava a mesa com capricho, colocava flores no centro, dobrava os guardanapos. Mas as horas passavam e os lugares de Marcos e Daniela permaneciam vazios. Quando a comida esfriava, Joaquim se levantava, tirava os pratos da mesa em silêncio e os guardava de volta no armário. Lourdes, com a voz embargada, insistia. Quem sabe no próximo domingo eles aparecem. Mas no fundo, ambos sabiam que a espera se tornara rotina. O silêncio não era apenas ausência de som. Era um grito abafado que doía por dentro. Era o lembrete constante de que os filhos tinham seguido suas vidas sem olhar para trás. Havia noites em que Lourdes acordava assustada, acreditando ter ouvido passos no corredor. Corria até a porta, mas lá fora só havia o vazio iluminado pela lua. Em outras, Joaquim sonhava que os filhos batiam à porta, acordava com o coração acelerado e, de novo, encontrava apenas silêncio. E você que escuta essa história, talvez consiga imaginar a dor de esperar por alguém que nunca chega. Talvez até já tenha sentido o peso do vazio, da ausência, da promessa quebrada. Mas imagine o que é viver isso todos os dias, dentro da própria casa que um dia foi cheia de vida. O silêncio é cruel. Ele não fere com gritos, mas com lembranças. E a cada dia que passava, Joaquim e Lourdes se perguntavam: será que fomos esquecidos para sempre? A resposta parecia escondida no tempo. E só os próximos acontecimentos revelariam até onde a indiferença poderia chegar. Era uma manhã comum, dessas que começam com o cheiro do café fresco se espalhando pela casa. Lourdes, com seus gestos lentos e precisos, mexia na panela de feijão enquanto Joaquim se levantava da poltrona,
decidido a ajudar. Apesar da idade e das dores que insistiam em se instalar nas articulações, ele ainda tentava mostrar força. Era uma forma de se sentir útil, de provar para si mesmo que ainda podia cuidar de alguma coisa, mesmo que fosse algo tão simples quanto pegar um copo no armário. Lourdes, deixa que eu pego a jarra de vidro para você, disse, caminhando até a cozinha. Ela sorriu, sabendo que ele mal tinha forças para erguer coisas pesadas, mas não quis desanimá-lo. Tá bem, Joaquim. Mas vai devagar, viu? Ele abriu o armário, esticou o braço para alcançar a prateleira mais alta. Nesse gesto tão banal, a realidade da velhice mostrou sua face cruel. As pernas vacilaram. O corpo não respondeu como antes, e num segundo que pareceu eterno, Joaquim perdeu o equilíbrio e caiu com força no chão. O barulho ecoou pela casa, como se cada parede tivesse sentido o impacto. Lourdes largou a colher, o coração disparado. Joaquim! Gritou, correndo até ele. O marido estava no chão gemendo de dor, a mão pressionando o quadril. Os olhos marejados não eram só pelo impacto físico, mas pela humilhação silenciosa de perceber que até os gestos mais simples agora representavam um risco. Lourdes ajoelhou-se ao lado dele, tentando ajudá-lo a se levantar. Mas seu corpo frágil não tinha forças suficientes. As duas mãos tremiam, puxando o braço dele sem sucesso. Eu não consigo, Joaquim. Eu não consigo, dizia desesperada, as lágrimas já escorrendo. Eles ficaram ali, abraçados no chão frio da cozinha, chorando juntos. A dor física de Joaquim misturava-se com a dor emocional de ambos. Não era apenas uma queda, era um lembrete cruel. Estavam envelhecendo sozinhos. Foi então que um vizinho, seu Antero, ouviu os gritos vindos da casa. Apressado, entrou pela porta destrancada e se deparou com a cena. Sem pensar, ajudou Joaquim a se levantar e o colocou sentado na cadeira da cozinha. Vocês precisam de ajuda, Dona Lourdes. Não dá para ficarem sozinhos assim. Ela apenas abaixou a cabeça. O orgulho ferido não deixava espaço para respostas. Naquela noite, o silêncio que já era doloroso tornou-se insuportável. Joaquim, deitado na cama, mal conseguia se mover. Lourdes, ao lado dele, olhava ao teto e se perguntava: onde estão os filhos agora? Onde estão aqueles que prometeram nunca nos deixar? Ela pegou o telefone algumas vezes, pensou em ligar para Marcos ou Daniela, mas desistiu. Não queria ouvir mais desculpas. Não queria sentir que estava implorando por atenção. E você, que acompanha essa história, precisa sentir o peso desse momento. Não era apenas a queda de Joaquim. Era a queda de uma esperança, a queda de uma certeza, a queda simbólica de dois pais que, mesmo tendo dado tudo, se viam no chão sem ninguém para os erguer. Mas o destino, que tantas vezes parece cego, estava prestes a dar o próximo passo. A queda de Joaquim não passaria despercebida por muito tempo. E quando a notícia finalmente chegasse aos ouvidos dos filhos, a história ganharia um rumo inesperado. A queda de Joaquim não ficou restrita às paredes daquela casa silenciosa. O vizinho, seu Antero, que havia ajudado a levantá-lo, saiu dali com o coração apertado. Conhecia a história de Joaquim e Lourdes desde sempre. Sabia da dedicação deles aos filhos e não conseguia aceitar o abandono que testemunhava. Naquela mesma noite, pegou o telefone e, sem pedir permissão, decidiu ligar para Marcos. O celular tocou algumas vezes até que a chamada foi atendida. Do outro lado, uma voz apressada respondeu: Alô? Quem fala? Marcos? Aqui é o Antero, vizinho dos seus pais. Preciso falar com você. O que foi? Estou em reunião. Pode ser depois? Disse o filho já impaciente. Não, não pode ser depois. O seu pai caiu hoje, e poderia ter sido muito pior. Ele ficou no chão sem conseguir levantar. Sua mãe também não teve forças. Foi por pouco que não aconteceu uma tragédia. O silêncio tomou conta da linha por alguns segundos. Do outro lado, Marcos respirou fundo, como se estivesse tentando processar a informação. Eles estão bem agora?
Bem? A voz de Antero endureceu. Marcos, eles estão sozinhos. Sozinhos. O seu pai mal consegue andar. Sua mãe já não tem forças. Vocês não podem deixá-los desse jeito. Marcos encerrou a ligação com um "vou ver o que faço", seco, quase automático. Mas a frase ecoava em sua mente como um peso. No mesmo momento, Antero também conseguiu falar com Daniela. Quando atendeu, a filha estava de plantão no hospital. A notícia veio em meio ao barulho de monitores e vozes apressadas. Daniela, sua mãe e seu pai precisam de você. O Joaquim caiu hoje. Eu tive que socorrer. Eles não estão aguentando mais sozinhos. O coração dela disparou. Enquanto segurava o celular, as lágrimas começaram a se acumular nos olhos. Meu pai caiu? Mas ele está bem? Está por enquanto. Mas até quando? Vocês precisam estar perto deles. Eles não merecem isso. Daniela desligou a ligação com as mãos trêmulas. Sentou-se em um canto do hospital, respirou fundo e se viu tomada por uma culpa esmagadora. Lembrou de todas as vezes que prometeu à mãe que passaria no domingo e não apareceu. Lembrou das mensagens não respondidas, das desculpas que inventava. Pela primeira vez em anos percebeu o tamanho do vazio que havia criado na vida dos pais. Enquanto isso, Joaquim repousava na cama, com o corpo dolorido e a mente ainda mais pesada. Lourdes, ao seu lado, passava a mão em sua testa como quem acaricia um filho doente. Não disse nada, mas em seu coração sabia que aquele episódio poderia ser o ponto de virada. Ou os filhos viriam, ou o silêncio se tornaria definitivo. Do lado de fora, a noite avançava e o vento balançava as árvores do quintal. A vida parecia suspensa em um fio tênue de esperança e desespero. E é nesse ponto que você, que escuta essa história, precisa se perguntar: como reagiriam aqueles filhos diante da verdade incontornável? Seriam capazes de reconhecer a urgência? Ou a indiferença já havia se tornado parte deles? A resposta começaria a ser revelada muito em breve, e quando chegasse, mudaria para sempre o rumo dessa família. Daniela saiu do hospital antes do amanhecer com a sensação de que o mundo tinha ficado pequeno demais para a culpa que ela carregava. O corredor ainda cheirava a antisséptico. As luzes frias acentuavam a palidez dos plantonistas, e por um instante, ela sentiu que não pertencia àquele fluxo de pressa, que, na verdade, nunca pertenceu a lugar nenhum que não fosse a casa onde aprendeu a amar. No vestiário, trocou o uniforme branco por um vestido simples, prendeu o cabelo num coque desajeitado e ficou alguns segundos encarando o próprio reflexo no espelho. Havia olheiras profundas, mas o que a incomodou não foram os sinais do cansaço, foram as perguntas que se espremiam por trás dos olhos. Quanto tempo faz que eu não chamo minha mãe de mãe sem pressa? Quando foi a última vez que eu ouvi meu pai rir como antes? Ela saiu sem tomar café. A rua estava molhada do sereno da madrugada, e as poças da calçada refletiam uma cidade ainda sonolenta. Chamou um carro por aplicativo e, durante o trajeto, abraçou a bolsa no colo como se fosse um amuleto. O motorista perguntou se estava tudo bem. Ela sorriu com educação, mas por dentro segurava um choro que parecia não caber no corpo. É perto, disse, e não era uma mentira. A casa sempre esteve perto, mas ela escolheu agir como se fosse longe. Quando o carro dobrou a esquina da rua estreita onde cresceu, o coração de Daniela disparou. As paredes da casa eram as mesmas, a pintura um pouco gasta, o jardim simples com as roseiras que Lourdes insistia em cuidar, mesmo quando as mãos tremiam de cansaço, e o portão que rangia só de ser imaginado. O motorista se despediu, ela agradeceu e ficou alguns segundos parada diante do portão, como quem pede permissão para voltar no tempo. Empurrou devagar. O rangido era um velho conhecido. O quintal exalava o cheiro de terra úmida e folhas recém-caídas. No varal, 2 panos de prato pendiam como bandeiras discretas de uma resistência silenciosa. Daniela respirou fundo e caminhou até a porta. Por um segundo, pensou em bater, anunciar sua chegada, preparar-se para um abraço ensaiado. Mas a mão agiu antes da razão.
Girou a maçaneta. Lourdes estava na cozinha, misturando algo numa panela pequena. O rádio baixo tocava uma música antiga, e a luz morna do abajur dava ao ambiente um tom de amanhecer permanente. Quando ouviu o leve estalo da porta, ela se virou. Por um instante, foi como se as décadas entre mãe e filha tivessem sido arrancadas do mapa. O rosto de Lourdes abriu-se num sorriso que durou menos de um segundo, como se o coração tivesse acelerado além do que podia, e então as lágrimas chegaram antes das palavras. Filha. A voz saiu como um sussurro que tinha atravessado anos de silêncio. Daniela tentou dizer mãe, mas a palavra se enroscou. Correu até ela, segurou as mãos calejadas, beijou os nós dos dedos como se quisesse pedir perdão com a boca e com a pele ao mesmo tempo. Mãe, E não conseguiu completar. As duas se abraçaram num gesto comprido, entrecortado, com soluços pequenos que sacudiam os ombros. Lourdes encostou o queixo na cabeça da filha, fechou os olhos e inspirou aquele cheiro antigo de shampoo barato unido ao suor de uma madrugada inteira. Minha menina, pensou, como quem encontra um objeto perdido que já tinha desistido de procurar. O pai está dormindo? Perguntou Daniela, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Está descansando. Ficou muito abatido ontem. Lourdes confirmou, e ao dizer ontem, sentiu um peso desabar de novo no peito. Ele caiu, filha. Eu não consegui levantar. Foi um susto terrível. Daniela respirou fundo, os olhos ligeiramente vermelhos. Eu devia estar aqui. Eu devia ter vindo antes. Por que eu não vim? A pergunta não pedia resposta. Era uma confissão. Lourdes, ainda segurando as mãos da filha, apertou-as com doçura. Você veio agora. E esse agora soou como um perdão que se antecipa à culpa. Foram até o quarto devagar. Joaquim dormia de lado, o rosto sem barba por fazer, o travesseiro amassado como um mapa de uma noite inquieta. Havia no ar o cheiro de creme de arnica e do sabonete simples que ele usava desde sempre. Daniela sentou-se na beirada da cama, tocou de leve o ombro do pai, e aquele gesto acordou não só um homem, mas uma casa inteira. Joaquim abriu os olhos com algum esforço. A visão, embaçada, foi se ajustando até que ele distinguisse a silhueta da filha. Por um momento não disse nada. Olhou-a como quem tenta lembrar um sonho. Então, um sorriso tímido, quase menino, brotou no canto da boca. Dani, disse, com a voz rouca. Sou eu, pai. Ela inclinou-se, tocou-lhe a testa, e aquele toque foi um remédio sem bula, um tratamento que não se aprende em hospital algum. Eu estou aqui. O olhar de Joaquim se encheu d'água, mas ele conteve o choro com a dignidade de quem já aprendeu a engolir tempestades. Que bom, falou baixo. Que bom que você voltou. Lourdes, encostada no batente da porta, observava a cena com um amor que cabia pouco no corpo. A mão apertava um lenço num hábito antigo de quem aprendeu a secar lágrimas antes que elas se tornem dilúvio. Daniela ficou ali um tempo, falando coisas simples. Do trânsito, da madrugada fria, do hospital, palavras comuns que serviam como ponte para aquilo que ainda doía dizer. Então respirou, encarou a própria vergonha como quem enfrenta um espelho inclemente e, finalmente, deixou que o que importava saísse. Pai, me perdoa. As duas palavras ficaram pesadas no quarto. Eu me afastei. Criei desculpas. Troquei domingo por plantão, troquei visita por mensagem, troquei vocês por pressa. Eu achei que o amor podia esperar. Eu errei. Joaquim, com esforço, ergueu a mão para tocar o rosto da filha. O gesto, simples e curto, foi o discurso que ele não precisava fazer. Filha. E uma pausa. A casa sempre espera. O coração da gente também. Demora, mas abre a porta. O silêncio que se seguiu não foi o mesmo que habitava a casa nos últimos tempos. Era um silêncio habitado, cheio, quase luminoso. Lourdes aproximou-se.
Abraçou os dois de uma vez, como se quisesse costurar num só ponto as partes que a vida tinha rasgado. A manhã entrou pela janela e pousou sobre as cobertas. Na cozinha, o rádio engatou outra canção antiga, e por um segundo, tudo pareceu simples como antes. Daniela levantou-se, foi até a pia, lavou as mãos e decidiu fazer café. Era a maneira que encontrou de dizer "eu fico", sem prometer em voz alta o que no fundo pretendia cumprir. Reorganizar os horários, pedir folgas, dividir os plantões de um jeito novo. Havia urgência, sim. A urgência de reaprender a ser filha. Enquanto o café passava, ela tirou do armário 2 xícaras e, por impulso, pegou 4. Colocou-as sobre a mesa. Lourdes notou, sorriu com os olhos úmidos e não comentou. Aquilo tinha o gosto de uma prece silenciosa. Quem sabe hoje não somos só nós 3. Mas antes que o aroma completo do café anunciasse um recomeço, um barulho do portão cortou o ar. O rangido familiar, seguido de passos contidos no piso da varanda. Lourdes e Daniela se entreolharam. A esperança é uma chama tímida e incansável. Daniela sentiu o coração bater no ritmo do pêndulo do relógio. Lourdes levou a mão ao peito. A maçaneta girou. E do outro lado da porta, estava alguém que não vinha há tempo demais. Quem entrou? Com que rosto, com que palavras? A resposta aguarda no próximo capítulo, quando o passado cobra explicações e a casa, finalmente, exigirá escolhas. A porta se abriu devagar, e o silêncio da sala pareceu prender a respiração. Não era um vizinho, não era um amigo distante. Era Marcos, o filho mais velho, o menino que um dia correu de pés descalços pelo quintal e prometeu nunca abandonar os pais. Ele estava ali, parado na soleira, com uma expressão que misturava orgulho e constrangimento. Vestia uma camisa social bem passada, calças caras, o relógio de pulso reluzindo. Era o retrato do sucesso material. Mas por trás daquela imagem, havia um abismo. Daniela, ainda segurando a xícara de café, congelou. Lourdes levou a mão à boca, surpresa. Joaquim, que tinha se levantado com dificuldade e apoiava-se numa bengala improvisada, sentiu o coração disparar. A presença do filho encheu o ambiente de uma tensão que não precisava de palavras. "Oi", Marcos disse quase seco, como quem não sabia ao certo se estava entrando numa casa ou num tribunal. Ninguém respondeu de imediato. O relógio na parede marcava o tic-tac de segundos longos demais. Foi Lourdes quem quebrou o silêncio com uma voz carregada de ternura e dor. "Marcos, meu filho, você veio." Ele pigarreou, desviou os olhos. "Soube do que aconteceu com o pai. Resolvi passar aqui para ver como vocês estão." A frase soou distante, quase burocrática. Como se fosse um favor, não um dever. Joaquim, ainda calado, observava-o com um olhar que misturava saudade e decepção. Daniela se aproximou, com os olhos marejados. "Marcos, não é só sobre ver como eles estão. Você não faz ideia do que a gente deixou de estar presente. O pai caiu. A mãe não conseguiu levantá-lo. Eles ficaram no chão, sozinhos. Você entende o que isso significa?" O irmão suspirou, como quem queria encerrar o assunto antes mesmo de começar. "Eu tenho trabalhado muito, Dani. Tenho responsabilidades. Não é tão simples largar tudo e vir para cá." As palavras dele cortaram Lourdes como facas. Ela enxugou as lágrimas discretamente com a ponta do avental, tentando manter a dignidade. Joaquim, por sua vez, ajeitou a postura, respirou fundo e falou pela primeira vez. "Marcos, responsabilidades nós sempre tivemos, mas nunca deixamos vocês de lado por causa delas." O filho desviou o olhar incomodado. O peso daquelas palavras o alcançava, mas ele ainda lutava contra a vulnerabilidade. Caminhou até a sala, sentou-se no sofá, como quem não encontra posição confortável, e tentou mudar de assunto. "Vocês precisam de ajuda médica? Querem que eu pague alguém para cuidar da casa?" O silêncio que veio depois dessa frase foi ainda mais ensurdecedor que o da entrada dele. Lourdes o encarou com tristeza.
Meu filho, nós não precisamos de alguém pago. Precisamos de vocês. Só isso. A dureza da verdade ficou pairando no ar. Daniela, sentindo o clima pesado, colocou o café na mesa. Senta com a gente, Marcos. Só isso. Senta e escuta. Ele hesitou. O orgulho ainda brigava com a culpa. Mas, por fim, acomodou-se à mesa, ao lado da irmã. Lourdes trouxe mais um prato, como quem insistia em acreditar que aquele gesto poderia religar os fios rompidos. Durante alguns minutos, o jantar improvisado se transformou numa cena estranha. Joaquim mastigava em silêncio. Lourdes tentava puxar conversa com frases curtas. Daniela olhava para o irmão com uma mistura de raiva e compaixão. E Marcos parecia estar em outro lugar com o celular no bolso vibrando, lembrando-lhe que havia uma vida lá fora que ele não queria pausar. Até que Joaquim, com sua voz firme apesar do cansaço, quebrou o clima. Marcos, você lembra quando dizia que, quando fosse grande, nunca nos deixaria sozinhos? Eu me agarrei nessa promessa durante anos. E hoje eu me pergunto, em que momento essa promessa perdeu o valor? O filho, encurralado pelas memórias, baixou os olhos. Não tinha resposta. E você, que acompanha essa história, precisa sentir o peso dessa cena. Não é apenas um reencontro. É um espelho doloroso que mostra como o tempo e a indiferença podem transformar promessas puras em silêncio sufocante. Mas essa mesa, mesmo carregada de dor, ainda tinha espaço para algo maior. Porque o próximo passo não seria apenas confronto, seria revelação e talvez perdão. A mesa estava posta, mas não havia festa. Lourdes havia colocado toalha limpa, ajeitado os talheres e servido o que conseguiu preparar, mesmo cansada da noite anterior. Arroz, feijão, um pedaço de frango ensopado e salada simples. O cheiro da comida era acolhedor, mas o clima no ar era tão denso que parecia impossível engolir qualquer coisa. Daniela mexia o garfo no prato sem coragem de começar. Joaquim olhava fixamente para o feijão como se procurasse respostas ali dentro. Lourdes, inquieta, tentava disfarçar a tensão oferecendo mais comida, perguntando se estava bom, mas a voz tremia. E Marcos? Marcos comia devagar, sem levantar os olhos, como se o simples ato de mastigar fosse sua forma de evitar uma conversa que já não cabia mais no silêncio. O relógio na parede marcava cada segundo com crueldade. Tic-tac, tic-tac. Era o único som que competia com o arrastar dos talheres no prato. O jantar, que em outros tempos fora o momento de união da família, agora parecia um tribunal silencioso, onde todos sabiam que havia algo a ser dito, mas ninguém tinha coragem de começar. Daniela, em dado momento, quebrou o gelo de forma tímida. Pai, o frango está muito bom. Igual a senhora sempre fazia, mãe. Lourdes sorriu de leve, mas o sorriso não alcançou os olhos. Joaquim apenas assentiu. Marcos pigarreou, mas não disse nada. Era como se cada palavra fosse uma pedra pesada demais para ser levantada. Lourdes, então, tentou puxar outro assunto. Marcos, como está o trabalho? Ele deu de ombros. Na correria de sempre, mas está tudo certo. Mais uma vez o silêncio caiu sobre a mesa como um manto sufocante. Até mesmo o cachorro do vizinho que latia todas as noites parecia ter se calado, como se respeitasse aquele momento carregado de não ditos. Foi então que Joaquim, comendo em silêncio, soltou o talher sobre o prato. O barulho metálico ecoou como uma batida de martelo no tribunal. Ele levantou os olhos, cheios de uma tristeza contida, e encarou o filho. Marcos, você sabe o quanto eu trabalhei a vida inteira. Você sabe o quanto eu e sua mãe abrimos mão para que vocês chegassem onde chegaram. E agora eu me pergunto, por que então estamos sentados aqui como estranhos? A voz firme, mesmo fraca, atingiu Marcos em cheio. Ele tentou reagir, mas as palavras ficaram presas na garganta. Daniela olhou para o pai com lágrimas discretas se formando. Lourdes, com a mão trêmula, passou o pano pela borda da mesa, um gesto automático, mas que na verdade escondia o desejo de limpar o que estava sujo dentro deles. A distância.
O jantar continuou, mas ninguém mais tinha apetite. O que se servia ali não era apenas comida, era dor, era cobrança, era silêncio mastigado. E você que acompanha essa história precisa sentir a intensidade desse momento. Porque muitas vezes não são os gritos que doem mais, mas o silêncio que carrega tudo aquilo que não foi dito. Mas havia algo prestes a mudar. Lourdes, que sempre se calava para proteger, já não suportava ver a mesa da sua família se transformar em um lugar de estranhos. Estava chegando o momento em que sua voz, embargada pela dor, se tornaria o estopim de uma revelação. E quando ela falasse, não haveria mais como voltar atrás. O silêncio da mesa já era insuportável. Lourdes, com as mãos sobre o colo, apertava o pano de prato como se fosse um objeto de coragem. O coração batia acelerado, e ela sabia que, se não falasse agora, talvez nunca mais tivesse forças para dizer o que estava preso dentro dela há tanto tempo. Respirou fundo, levantou os olhos marejados e, pela primeira vez em anos, deixou que sua dor encontrasse a voz. Meus filhos, vocês fazem ideia do que é esperar? A pergunta pairou no ar, sem resposta. Esperar um telefonema que nunca vem? Esperar uma visita que sempre é adiada? Esperar por vocês até o coração doer? Daniela baixou a cabeça, as lágrimas já rolando sem controle. Marcos, desconfortável, mexeu-se na cadeira, mas não ousou encarar a mãe. Lourdes continuou, a voz tremendo, mas firme, cada palavra como um golpe suave, porém certeiro. Vocês lembram quando eram pequenos e prometiam que nunca nos deixariam sozinhos? Eu guardei cada palavra. Eu acreditei em cada sorriso. E acreditei que quando chegasse a nossa velhice, estaríamos todos juntos. Mas sabem o que aconteceu? A casa ficou vazia. As paredes ficaram frias. O relógio da sala virou nosso único companheiro. Ela fez uma pausa, enxugou os olhos com as costas da mão e voltou a falar agora mais intensa. Não é a solidão que dói. É a ausência de vocês. Eu e o pai nunca pedimos nada além da presença. Não precisávamos de presentes caros, nem de viagens, nem de grandes demonstrações. Só queríamos ouvir a voz de vocês, sentir o abraço, ter a certeza de que não fomos esquecidos. A cada palavra, Daniela soluçava mais alto, como se cada frase da mãe fosse um espelho cruel. Marcos ainda lutava contra a emoção, mas os olhos brilhavam, denunciando o esforço inútil de esconder as lágrimas. Lourdes então se levantou devagar, apoiando-se na cadeira e olhou fixamente para o filho mais velho. Marcos, você pode ter todos os relógios caros do mundo, mas nenhum deles vai devolver o tempo que perdemos. Daniela, você pode cuidar de centenas de pacientes, mas quem cuida da gente? A voz dela embargou, mas a força não diminuiu. O abandono não acontece quando alguém vai embora. O abandono acontece quando alguém esquece de voltar. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era mais vazio. Era pesado, cheio da verdade que ninguém queria encarar. Joaquim, emocionado, enxugava discretamente os olhos. Daniela cobriu o rosto com as mãos, e Marcos finalmente deixou uma lágrima escorrer. Lourdes, porém, não terminou ali. Eu não digo isso para ferir vocês. Eu digo porque ainda há tempo. O coração da gente está cansado, mas ele ainda bate de amor por vocês. Só não sei até quando teremos força para esperar. E eu me pergunto, vocês vão deixar esse tempo acabar em silêncio? As palavras dela ecoaram na sala como se fossem uma sentença. Não havia mais como fingir. Não havia mais desculpas possíveis. E você, que ouve essa história, sabe. Quando uma mãe abre o coração desse jeito, não é para acusar, é para resgatar. É um último chamado antes que seja tarde. Mas como responderiam aqueles filhos? A vergonha se transformaria em ação, ou a indiferença voltaria a falar mais alto? Essa resposta estava prestes a explodir, quando o pai, Joaquim, resolveu quebrar seu silêncio com uma revelação ainda mais dolorosa. O silêncio depois das palavras de Lourdes parecia insuportável.
Cada um na mesa sentia o peso das verdades ditas, mas ninguém tinha coragem de reagir. Foi então que Joaquim, até então calado, respirou fundo. A respiração era pesada, como se cada fôlego trouxesse anos de cansaço. Ele ajeitou a bengala ao lado da cadeira, levantou o olhar e, com voz rouca, começou a falar. Eu não sou homem de muitas palavras. Sempre deixei que minhas mãos falassem por mim. Foram elas que levantaram as paredes desta casa, que sustentaram cada tijolo, que carregaram sacos de cimento mais pesados do que eu mesmo podia suportar. Foram essas mãos que construíram o futuro de vocês. E agora, essas mesmas mãos tremem para segurar um copo de água. Daniela, em prantos, apertou a toalha sobre o colo. Marcos, pela primeira vez, encarou o pai diretamente, e o que viu não foi apenas um idoso cansado. Foi o reflexo de um homem que havia dado tudo e agora estava quebrado. Joaquim continuou com a voz mais firme, embora embargada. Sabe qual foi o maior erro da minha vida? Achar que o amor de vocês seria tão forte quanto o nosso por vocês. Eu acreditava que se nós estivéssemos sempre aqui, vocês também estariam. Mas os domingos passaram a ser vazios. Os telefonemas rarearam. E eu me perguntava, será que erramos? Será que demos amor demais? A lágrima que ele vinha segurando caiu, lenta, deslizando pela pele enrugada. Ele não se apressou em enxugar. Não havia vergonha. Havia apenas verdade. Eu caí outro dia. Caí porque minhas pernas já não têm a mesma força. E sabe o que doeu mais? Não foi o corpo, foi a alma. Foi olhar para o lado e ver a sua mãe chorando sem conseguir me levantar. Foi sentir que naquele momento, nós dois estávamos sozinhos no mundo. Dois velhos que deram tudo e ficaram com nada além do silêncio. As palavras ecoaram pesadas, enquanto a sala inteira parecia prender o ar. Marcos fechou os olhos com força, como quem tenta se proteger de um soco invisível. Daniela chorava abertamente, murmurando, "Me perdoa, pai", como se isso pudesse reparar os anos de ausência. Joaquim, no entanto, não falava para ferir. Havia dor em cada sílaba, mas também havia algo maior. Ele inclinou o corpo, apoiou-se na mesa e disse com ternura inesperada, "Mas mesmo assim, mesmo depois de tudo, o que sinto aqui dentro não é raiva. É amor. Amor que insiste em esperar. Amor que se recusa a morrer. Porque, filhos, a gente pode envelhecer, mas o amor que sentimos por vocês nunca envelhece." Lourdes, com a voz embargada, completou, "O pai de vocês diz a verdade. O coração da gente apanha, sangra, mas ainda bate por vocês." O peso daquelas declarações quebrou as últimas barreiras. Marcos finalmente não conseguiu mais se conter. O homem orgulhoso, de roupas caras e relógio luxuoso, chorou como uma criança. As lágrimas vieram fortes, sem contenção. Ele apoiou os cotovelos na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Daniela levantou-se, correu até Joaquim e o abraçou. E naquele abraço, algo mudou. O silêncio não era mais vazio. Era o início de um perdão possível. Mas ainda faltava o gesto final, transformar lágrimas em reconciliação. E é no próximo capítulo que essa família descobriria que o amor incondicional é mais forte do que qualquer abandono. O choro de Marcos enchia a sala como um trovão contido por anos que finalmente se libertava. Não havia mais como esconder o que estava guardado. A culpa, a vergonha, a dor de ter falhado com aqueles que lhe deram tudo. Daniela, já abraçada ao pai, estendeu a mão para o irmão, chamando-o com um gesto silencioso, quase implorando para que ele também se rendesse. Marcos hesitou. O orgulho ainda tentava falar mais alto, mas o coração, quebrado pelo peso das palavras do pai, já não sustentava a muralha. Com passos lentos, levantou-se, aproximou-se de Joaquim e, pela primeira vez em muito tempo, ajoelhou-se diante dele. Os olhos marejados encararam os olhos cansados do pai. "Pai, eu falhei com vocês. Eu me perdi na correria, no trabalho, nas ambições,
Achei que tinha tempo. Achei que vocês estariam sempre aqui esperando. Mas agora vejo que deixei passar os dias mais importantes. Eu peço perdão. As lágrimas caíam, molhando a mão enrugada de Joaquim quando ele a segurou. O velho homem que tanto carregou peso no corpo, agora carregava apenas a leveza do amor que perdoa. Com voz trêmula, respondeu: Filho, você não precisa pedir perdão, porque um pai não guarda mágoa de um filho. Um pai só guarda amor. Você errou, mas voltou, e isso já basta. Daniela, soluçando, completou: Mãe, pai, eu também me afastei. Eu também escolhi desculpas em vez de presença, e cada paciente que eu cuidei nunca compensou o cuidado que eu neguei a vocês. Me perdoem também. Lourdes, com os olhos cheios d'água, abriu os braços e abraçou os dois ao mesmo tempo. O gesto era apertado, desajeitado, mas era como se ela tentasse costurar num só abraço todos os fios partidos do passado. Meus filhos, não há nada para perdoar. O amor que temos por vocês é maior do que qualquer ausência. Vocês são, e sempre serão, parte de nós. A sala, que antes parecia sufocada pelo silêncio, agora era preenchida por soluços, beijos no rosto, mãos entrelaçadas. O relógio na parede continuava marcando os segundos, mas já não era um lembrete de solidão. Era agora o compasso de um novo começo. Joaquim, ainda segurando as mãos dos filhos, disse com firmeza: O tempo que passou nós não podemos recuperar, mas o tempo que resta, esse nós podemos viver juntos, e é isso que importa. Marcos encostou a cabeça no ombro do pai. Daniela se apoiou no colo da mãe, e por alguns minutos não houve necessidade de palavras. O perdão não precisa de discursos longos. Ele se manifesta no silêncio cheio de presença, na lágrima que escorre, no abraço que não solta. E você que escuta essa história precisa sentir: não existe dor que o amor verdadeiro não possa tocar. Não existe abandono que o perdão não possa ressignificar. Porque o amor incondicional não é um amor que cobra, é um amor que acolhe. Ele não pergunta: por que demorou? Ele apenas diz: ainda bem que você voltou. A casa simples, que por tanto tempo ecoou solidão, naquela noite voltou a ser lar. E o lar não precisa de luxo, precisa apenas de amor. Mas ainda restava uma última mensagem, um fechamento que ficaria gravado na memória daquela família, e talvez no coração de quem ouve esta história. A noite avançou como quem não tem pressa de ir embora. Do lado de fora, o vento roçava as folhas do pé de goiaba com um sussurro terno, e a casa, silenciosa por tantos anos, agora respirava diferente, como se, enfim, tivesse encontrado de novo o próprio pulso. Na mesa, os pratos ainda guardavam restos de comida, testemunhas do choro, do abraço, da palavra que faltava, e finalmente apareceu: ficar. O relógio da sala continuava firme em seu tic-tac, mas já não lembrava a ausência. Parecia medir, com respeito, os segundos de um recomeço. Lourdes levantou-se devagar para recolher a mesa. Daniela se apressou em ajudá-la. Gesto simples, mas carregado de promessa. A filha pegou os pratos, enxaguou a louça com movimentos cuidadosos, quase cerimoniais, como se lavasse também a poeira acumulada de tantos domingos vazios. Lourdes observava, discretamente emocionada, e pensou que, às vezes, o amor se revela menos nos grandes discursos e mais na forma como se seca um prato, como se vira um copo, como se guarda uma xícara na prateleira certa. Joaquim permaneceu sentado, com Marcos ao lado. Não havia urgência nas palavras. O pai olhou para a mão do filho, aquela mesma mão que um dia segurou um carrinho de brinquedo e correu pelo quintal, e por um instante viu sobreposta a criança ao homem. Sorriram curtos, sinceros. Marcos pigarreou, pediu licença e foi até o quarto. Voltou com uma caixa de sapatos nas mãos. Era a caixa onde Joaquim guardava, desde sempre, as pequenas eternidades.
desenhos tortos, bilhetes amassados, promessas escritas de canetinha. Pai, a senhora sempre dizia que o senhor guardava tudo. Começou Marcos a voz baixa, tocando a tampa com cuidado. Eu queria ver com o senhor se a gente pode continuar guardando. Mas agora coisas novas, domingos novos, fotos novas, conversas novas. Eu quero aprender outra vez a ser filho. Joaquim assentiu, e seus olhos, cansados de esperar, brilharam de gratidão. Não era uma promessa vazia, era um gesto com corpo, data e lugar. Ali, naquela sala, naquele instante. Daniela, escutando da cozinha, completou sem gritar. Todo domingo, mãe, eu organizo meus plantões. Se não der de manhã, eu venho à tarde. Mas eu venho, e durante a semana ligo. Nem que seja por 5 minutos. Eu venho e eu ligo. Eu fico. Lourdes apoiou-se na bancada, fechou os olhos por um segundo como quem recebe uma prece respondida. Quando abriu, o mundo tinha um contorno mais nítido. O amor não corrigia o passado, mas oferecia um chão firme para o passo seguinte. Eles seguiram conversando baixinho, experimentando a estranha novidade do que sempre deveria ter sido. Falaram de coisas simples: o quintal, a roseira, a receita de bolo, o jogo do time da cidade. A vida, em sua sabedoria silenciosa, sabe renascer pelo cotidiano. Cada frase era um tijolo assentado com calma, e Joaquim, pedreiro de destinos, percebeu que também se levantam casas com abraços, também se assentam paredes com perdões. Quando chegou a hora de dormir, houve aquela hesitação doce de quem não quer romper o encanto. Marcos levantou-se primeiro e, em vez de um aperto de mão contido, abraçou o pai demoradamente. O abraço foi um rito de passagem. O filho se curvando à própria humanidade para se reencontrar com ela. Daniela envolveu Lourdes num abraço que tinha cheiro de infância, sabão, café, lágrimas. E prometeu voltar cedo no dia seguinte para levar os dois ao posto de saúde, revisar remédios, colocar a casa em ordem de cuidado. A porta não se fechou com pressa. O portão rangeu devagar, como se afinal tivesse encontrado a trilha de volta para o afeto. O silêncio retornou à sala, mas não era mais o mesmo. Era um silêncio habitado. Chão macio, cobertor posto, vela acesa. Joaquim apoiou a bengala ao lado da poltrona e Lourdes ajeitou as almofadas com um zelo manso. Eles se olharam, e o olhar disse tudo que as palavras não alcançam. Ainda estamos aqui. Na manhã seguinte, a luz entrou pelo vitral com uma coragem que só as manhãs de recomeço conhecem. Daniela chegou cedo trazendo pães e um caderno de anotações. Datas, horários, remédios, agendamentos. Marcos veio logo depois com uma sacola de mantimentos, um ramalhete de flores miúdas para o aparador e, sobretudo, tempo, o mais caro de todos os presentes. Sentaram-se os 4 à mesa e o café, tão comum, foi sagrado. Lourdes percebeu que tinha colocado 4 xícaras por instinto, e pela primeira vez em muito tempo todas foram usadas. Criaram, em poucos dias, pequenos pactos. Quarta-feira, noite do caldo. Sábado, filme antigo na TV. Domingo, almoço de família. Pactos simples, mas que dão à vida a dignidade da continuidade. Marcos ajustou a agenda no celular e colocou alarmes não para reuniões, mas para ligações. Daniela trocou plantões e, quando não podia ir, mandava mensagens de áudio. Mãe, como estão suas plantas? E Lourdes respondia com relatos detalhados sobre as roseiras, como quem envia pela voz a prova de um jardim renascendo. Com o tempo, os corpos foram se adaptando ao cuidado. Joaquim ainda sentia dores, mas parecia mais leve. A bengala já não era apenas apoio, era símbolo de caminho possível. Lourdes, menos tensa, voltou a cantarolar no rádio da cozinha, e o fogão reacendeu sua vocação de reunir. E quando, numa tarde de quinta-feira, o carteiro entregou um envelope com fotos reveladas, aquelas do almoço do domingo anterior, todos comendo macarronada, a casa ganhou novas molduras.
A caixa de sapatos, antes um relicário do que foi, transformou-se em arquivo do que é. Prova viva de que a história, quando tocada por amor, escolhe continuar. E então chega o momento da nossa lição, não como moralidade fria, mas como claridade que abraça. O amor incondicional não é cegueira. Ele enxerga a dor, nomeia a ausência, reconhece a falha. O amor incondicional não é submissão. Ele não mente para ser aceito, não apaga a própria dignidade. O amor incondicional é decisão. É escolher, apesar do ferimento, abrir de novo a porta. É dizer, você me feriu, e ainda assim, eu escolho amar. E por isso, eu também escolho exigir presença, compromisso, verdade. Para quem ouve esta história, fica o convite. Telefone hoje. Apareça hoje. Traga flores simples, traga pão fresco, traga o tempo. Se você se afastou, não se esconda na vergonha. A ponte do retorno se constrói com passos pequenos e verdadeiros. Se você foi abandonado, cuide do próprio coração. Coloque limites, mas não deixe a esperança morrer dentro de você. Às vezes a vida devolve. Às vezes, a vida surpreende. E quando surpreende, quase sempre o faz com gestos pequenos, xícaras preenchidas, cadeiras ocupadas, voz no corredor, risos na sala. No fim daquela semana, ao cair da tarde, Joaquim e Lourdes sentaram-se na varanda para ver o céu se despedir do dia. O vento trouxe um cheiro de bolo que saía do forno. Lá dentro, a mesa já estava posta para 4, e nenhuma xícara sobrou vazia. Lourdes encostou a cabeça no ombro de Joaquim, e ele, com ternura recém-polida, disse: Eu achava que o tempo tinha acabado, Lourdes. Mas parece que o tempo, quando é amor, reaprende a ficar. Ela sorriu, e antes que o sol sumisse, respondeu: O amor não chega tarde. Ele chega quando a gente escolhe abrir a porta. E então, como se o céu assinasse embaixo, uma brisa leve atravessou a casa, balançando de leve o retrato antigo na parede. Ao lado dele, agora, uma foto nova. 4 sorrisos, olhos marejados, um recomeço. E se você olhar com atenção, verá que há algo que não se vê, mas que se sente. O silêncio, enfim, foi preenchido por presença. Porque quem abandona o amor, abandona a si mesmo. Mas quem perdoa, sempre recomeça.